Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos tratar de um assunto muito evidente, né, que vem a ser a internet, mas também é evidente crimes na internet. A gente convidou o Coronel Arnaldo Sobrinho, ele que faz parte do sistema penitenciário da Paraíba, ele é um coronel da Polícia Militar e é gerente executivo do sistema penitenciário. Coronel, seja bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, saudar você também, todos os paraibanos que estão conectados na TV Câmara. A gente fica muito feliz pela exposição, pela grande audiência que tem atingido. E eu sou também assíduo telespectador da TV Câmara, acompanhando a programação, que é bastante instrutiva para toda a sociedade. Com certeza. Coronel, ao longo dos anos, aí isso vem crescendo sempre, exatamente a criminalidade também, infelizmente, na internet. Como o senhor está vendo esse sistema sendo também acessado por bandidos? É verdade, a gente tem uma linha de pesquisa que foi foco de aprofundamento acadêmico no mestrado, em 2009, aqui no UFPB, no curso de Direito, mestrado em Direito. E também tem uma participação já bastante, de pelo menos 5 anos em eventos internacionais que tratam a temática. Também é uma preocupação somente do Brasil, mas um aspecto global, mundial, essa questão dos crimes que têm migrado justamente para esse ambiente informacional. Obviamente que os crimes tradicionais, de todo modo, que a gente está mais acostumado, e de certa forma têm migrado para essa questão, né? Seja através de roubo de senha, clonagem de cartão, subtração de recursos mesmo, feito através de transferência ilegal. Então a gente tem percebido efetivamente um crescimento, digamos assim, bastante significativo. Obviamente que por mais que a gente tente, que a estrutura do Estado tente correr atrás, há um grande número de situações que passam desapercebido. Eu acho que o grande foco aí tem sido muito mais o trabalho preventivo que a sociedade pode levar, especialmente os pais, quanto à questão de uso responsável da rede. A coisa está tão avançada que agora que os políticos, né, os deputados federais, estaduais, enfim, toda a classe política está preocupada para criar exatamente leis no tocante a esses crimes. Com certeza. Nós tivemos aí nos últimos 4 anos, em 2008, tivemos uma pressão grande por conta da CPI da pedofilia no Senado. Praticamente uma cruzada que teve à frente essa CPI instalada. Os resultados não foram muito significativos porque, à época, justamente como você está dizendo, não tínhamos uma lei que pudesse justamente dar sustentação a punições mais severas, especialmente na questão da exploração sexual e divulgação de imagens envolvendo criança e adolescente. Em 2009 tivemos uma alteração legislativa que passou justamente a criminalizar e a punir com mais rigor esse tipo de conduta. Então, podemos dizer que após esse enfrentamento, houve uma certa redução desse tipo de conduta delituosa. E nos anos seguintes e até mais recente, tivemos aí um grande foco na questão dos crimes contra a honra, que se voltam especialmente para a degradação, depreciação da imagem das pessoas. E aí também, mais uma vez, o Senado se volta, após todo episódio que envolveu a atriz Carolina Dickmann, até o nome batizado, a Lei Carolina Dickmann, que foi sancionada em dezembro agora de 2012, e também passou a punir, ou digamos assim, fechar a janela que ainda restava com relação ao uso e à prática de condutas delituosas, especialmente voltadas à depreciação da imagem das pessoas. Então, essa alteração legislativa deu uma elevada nas punições, de forma que essa janela que existiu, esse espaço, esse vazio, ele passou a ser preenchido. Então, a gente espera que o número de condutas delituosas possam, nos próximos anos, ter uma queda. No passado, uns 4, 5 anos, né, não podia até aplicar uma determinada punição para um elemento que, por exemplo, invadiu o site do outro, né? Não tinha uma punição, né? Exatamente. A questão envolve duas questões fundamentais aí, focadas especialmente como direito fundamental. Diz respeito ao cidadão ao direito à informação, ou ainda à liberdade de expressão, que obviamente vai se chocar com o quê? Com o direito à privacidade das pessoas. Então, havia realmente essa janela com relação à privacidade, divulgação de imagem, quer dizer, o sujeito podia de repente invadir o seu computador, desde que não provocasse nenhum dano, não existiria punição. Exatamente. Então, essa janela, agora com as alterações que ocorreram em dezembro, com essa lei batizada de Carolina Dickmann, passou a efetivamente ter uma punição mais severa
chegando até mesmo próximo a 4 anos de reclusão. O pessoal que mexe na internet, os hackers, né, esse pessoal, é um pessoal um pouco melindroso. Será que eles vão tentar burlar também a lei, criar outro tipo de crime para não ser penalizado? Olha, é possível que muitos de nós sejamos vítimas em potencial e às vezes digamos assim, sentimos o efeito dessa conduta quando efetivamente a gente consegue enxergar o que houve. Acho que o exemplo mais concreto diz respeito a uso, especialmente do internet banking, ou seja, as transações feitas pelo computador através da internet, elas têm, digamos assim, recebido uma atenção especial das redes bancárias, especialmente, e obviamente que essa situação, ela, digamos assim, apesar de todo o investimento feito, ela pode sugerir alguma vulnerabilidade. Então, digamos assim, ao cidadão comum é muito mais importante que ele possa se cercar desses cuidados, que são importantes aí para assegurar que não aconteça nenhum incidente. E cercar de cuidados, lembra o seguinte, que grandes empresas, olhem só, contratam hackers para trabalharem e tentarem fechar as portas e testarem também o sistema, né? Quer dizer, chegarmos a esse ponto. Com certeza. O que a gente tem percebido muito com relação a esse foco atual, das redes sociais especialmente, e a gente fala nessa questão do uso responsável das redes sociais, digamos assim, a própria exposição pública que as pessoas fazem de informações pessoais. Exato. Então, de repente, Twitter ou bota no Face que estou saindo de férias. Ele está dizendo para, digamos assim, para o infrator, estou saindo de férias, minha casa está disponível. Então, assim, temos percebido, no sistema penitenciário, em 2012, tivemos algumas ações pontuais de indivíduos reclusos que estavam fazendo uso de redes sociais. Fizemos intervenções severas em presídios em João Pessoa para retirar esses objetos, celulares, smartphones que de alguma forma entraram, mas a gente sabe que nesse ambiente que é muito mais monitorado a esse tipo de situação, obviamente que as condutas ilícitas fora desse ambiente, elas vão se propagar de forma mais intensa, especialmente aí focando a questão da imagem das pessoas, enfim. Então, eu acho que o cidadão comum ele pode, digamos assim, evitar algumas dessas condutas que possam colocar em risco a própria segurança dele. Coronel, qual o tipo de crime mais grave na internet? Já dá para medir, fazer essa medição, escolher qual? Nós temos alguns sites que fazem o monitoramento dessas ações ilícitas. Como a alteração ela aconteceu recente, a gente vai ter um acompanhamento mais efetivo agora em 2013 dessas condutas. Mas eu posso lhe dizer que a grande maioria das ações ilícitas se voltam para a questão patrimonial. Então, essa situação de explosão de banco, assalto a banco de forma mais violenta, há uma tendência de que esse tipo de ação ele diminua e as quadrilhas organizadas possam fazer justamente uso dessa tecnologia ou de pessoas que tenham esse conhecimento apurado em tecnologia para fazer justamente, digamos assim, essas ações ilícitas em relação ao patrimônio de forma mais efetiva. Por isso que o investimento dos bancos se faz mais forte. Alguns estados, eu diria quase a maioria, ela já dispõe de algumas delegacias especializadas. A gente tem atuado na Paraíba aqui com aconselhamento e orientação, palestras, esse trabalho mais educativo, especialmente focado na questão da Associação Internacional de Prevenção e Combate ao Cybercrime, que tem um escritório no Brasil, aqui na Paraíba. Então, a gente tem subsidiado com esse tipo de informação, palestra, orientação, participação em eventos, de forma que a gente possa contribuir, especialmente na questão da prevenção. O senhor que está como executivo, mas é um coronel e também bastante atuante em operações de criminais, é mais fácil pegar um bandido no dia a dia, nos bairros, ou pegar um bandido pela internet? Eu diria que é muito mais difícil pegar na internet. Acho que tem um exemplo concreto de um colega nosso, que é empresário aqui em João Pessoa, e ele teve um filho vítima de uma situação ilícita, pediu apoio à associação, nós fizemos aí um esforço grande para poder, obviamente, prestar as informações, prestar assessoria e aconselhamento, e foi possível, com o uso de agentes infiltrados, numa operação, chegar aos infratores. Mas, na verdade, seria um crime de extorsão. Esses indivíduos estavam utilizando o uso da imagem do filho desse empresário com a tentativa de extorquí-lo.
E foi um trabalho assim que levou pelo menos uns 15 dias para montar uma operação e só conseguimos chegar efetivamente ao culpado porque essa empreitada criminosa estava sendo feita por pessoas daqui de João Pessoa. Mas muitas vezes essas ações elas são feitas à distância e a pessoa simplesmente passa a conta de um laranja onde é feito depósito e aí a ação fica extremamente difícil porque vai além das fronteiras, a polícia tem se debruçado nas ações criminais que afetam, digamos assim, o mundo real ou do dia a dia e essas ações que se voltam ao que acontece no cyberespaço, elas obviamente requerem um trabalho mais depurado. E quase sempre aí a Polícia Federal tem, digamos assim, está atenta a esse tipo de ação e efetivamente tem desencadeado ações mais concretas em relação àquelas condutas que são mais danosas à sociedade. Coronel, quais são as dicas que o senhor dá, além dessa de não deixar informação sua no YouTube e assim por diante? Quais as outras informações para garantir a segurança do computador? Eu diria ao cidadão que a informação mais relevante, primeiro, diz respeito ao cuidado com crianças e adolescentes que estão ali utilizando a própria rede, seja o Facebook, seja o Twitter ou qualquer outra rede, porque geralmente as crianças e adolescentes não têm um conhecimento mais aprofundado dos riscos e pode ser vítima dessa ação. E, obviamente, que os aconselhamentos ou dicas mais comuns diz respeito à própria atualização e regras de segurança quanto à relação de uso de senhas, antivírus, não realizar transações de caráter econômico em computadores que não têm uma autenticação de segurança, especialmente cybercafés e lan houses. Eu acho que são dicas relevantes para a gente assegurar que possamos fazer e usufruir da internet de forma, digamos assim, mais segura, mais responsável e, obviamente, utilizar o serviço em prol do conhecimento, em prol da diversão, enfim, e, obviamente, orientando, sobretudo, os filhos. E quanto às empresas, quais as seguranças? As empresas elas têm cercado, obviamente, com um cuidado maior, porque o dano que se propaga com relação a uma pessoa é de uma forma, mas a empresa pode ser amplamente prejudicada por informações que sejam postadas na rede, especialmente o que transita ali nas redes sociais, Facebook e Twitter, e provoca um dano à imagem considerável. Então, via de regra, as empresas têm cada vez mais capacitado, especialmente os setores de comunicação social, para monitorar o que é que tem acontecido sobre a imagem dela. E, obviamente, que as empresas que têm uma grande quantidade de, digamos assim, de acesso ou de dependência desse uso de tecnologia, elas fazem a contratação de equipes específicas para assegurar que as informações que transitam a respeito, elas não sejam, digamos assim, não estejam em risco. Então, se há o risco de uma ação delituosa com relação a alguma invasão real com armas, obviamente que essa invasão através da internet há também esse risco. Então, quase sempre é aconselhável a contratação de alguma consultoria para justamente checar esses padrões de segurança estão adequados em relação a essa ação corporativa. Coronel Arnaldo, a gente sabe que existem diversos sites, né, de informações na internet e que ensinam a fazer as coisas, a abrir cadeado, a destravar uma coisa ou outra, inclusive mostrando também programas que têm acesso a quebrar a senha de uma empresa, de uma residência, enfim, do computador da residência. Não teria como nesses eventos que os senhores participam de levantar assim, tipo uma informação para cancelar nesses sites esses programas, para não ser divulgados? Veja só, há um grande debate sobre essas questões, especialmente o YouTube, né? Basicamente, como você diz, tem várias dicas e coisas que podem provocar danos, né? E, obviamente, que as empresas que mantêm esses serviços, eles, de certa forma, se eximem da responsabilidade, exceto quando acontece alguma repercussão e que eles são acionados. E qual a grande dificuldade? Muitas vezes esses serviços são mantidos fora do Brasil. E aí essa ação fica mais difícil, porque o Brasil não tem jurisdição sobre aquilo que não está sobre a sua responsabilidade territorial. Mas, obviamente, que nos compete, nos cabe fazer a denúncia através do próprio canal que mantém esse serviço. Ou eu acho que um encaminhamento bom, o próprio Ministério Público pode receber essa demanda e efetivamente notificar.
Algumas empresas já mantêm um serviço de parceria com o Ministério Público Federal e, obviamente, o Ministério Público Federal pode demandar uma ação judicial para a retirada desse conteúdo de cunho ilícito ou que possa provocar apologia ao crime daquele canal. O senhor esteve recentemente em Atenas, em reunião, fazendo o que nessa reunião? Nós participamos anualmente de alguns encontros internacionais. Em outubro de 2012, participamos da conferência da Associação Internacional de Juristas de Alta Tecnologia. E aí fizemos a apresentação de um trabalho científico e também de uma palestra voltada para essa questão de segurança na internet. E a gente espera retomar e manter contato com essas instituições que têm justamente nos orientado e estimulado a manter esse vínculo, essa relação digamos assim, de divulgação e, sobretudo, aconselhamento preventivo sobre os riscos, sobre dicas, sobre como proceder e também facilitar, obviamente, o uso seguro e responsável das redes sociais. Quais os crimes mais comuns que esses participantes relatam ou se eles relatam nesses eventos? Cada região digamos assim, dos continentes, de um modo geral, eles têm um perfil diferente de condutas criminosas. Então, você vai ter no Brasil um tipo de perfil de crime. Pedofilia, né? Que se volta para a pedofilia, que se volta para os crimes contra a honra. Estados Unidos, por exemplo, mais a questão dos crimes financeiros, que é muito similar ao Brasil. Então, você parte para os países do Oriente Médio, então já muda completamente de figura. Você vai ter ações cyberterroristas como foco. Essas ações cyberterroristas diz respeito a quê? A questão de uso da internet para ataque terrorista. Então, assim, parece coisa inimaginável, ficção científica, mas nós temos registros, porque cada vez mais a nossa vida fica dependente da internet. Então, você imagina, o sujeito pode provocar uma pane num controle de trânsito, por exemplo, provocar o caos numa cidade. Então, temos registro dessas situações. Então, cada região do globo, vamos dizer assim, ela tem um perfil diferente com relação às questões que envolvem as condutas criminosas. Eu estava aqui lembrando, coronel, um acesso à privacidade da pessoa. Por exemplo, é uma boa ferramenta, mas tem esse lado também perigoso. É o Google Earth. Se você quiser ver o quintal da casa do governador, você vê. Se você quiser ver a casa do deputado, você vê. Enfim, tem acesso a tudo, né? É verdade. Você tem acesso ilimitado a unidades militares, a unidades prisionais. Enfim, é uma ferramenta que facilita a vida do cidadão como um todo, mas, obviamente, esteja certo que as organizações criminosas têm feito cada vez mais uso dessas tecnologias, que aparentemente são inofensivas, mas que estão disponíveis para o cidadão comum e também para as organizações criminosas. E para o cidadão ter a noção de como está a criminalidade também na internet, está grave, existem quadrilhas especializadas nisso, né? Com certeza. Eu me recordo que era comandante aqui em João Pessoa de unidade, nas praias, e nós fizemos várias vezes prisões de quadrilhas que estavam aqui hospedadas em João Pessoa, especificamente para o cometimento de crimes. E impressionante como rapidamente eles conseguem fazer, a partir da clonagem do cartão, faz um cartão clone, e me recordo que numa noite eles já tinham sacado em torno de R$30 mil. Então, você imaginando que é possível fazer isso numa noite e passar 10 dias é um prejuízo assim astronômico para muitos correntistas e obviamente que o banco acaba arcando com esse prejuízo, já que não houve aí o cuidado com relação a esses dispositivos de segurança para a transação eletrônica. Coronel, em relação aos estados brasileiros, a Paraíba, como é que está no ranking de criminalidade de internet? Nós não temos uma centralização, um órgão que possa centralizar, mas a gente pode dizer que... Porque é tudo novo também, por ver, né? Exatamente. Então, o registro é muito carente ainda. Mas posso te dizer que nós temos registro aqui de incidentes. Digamos assim, a quantidade registrada é ínfima em relação ao que realmente acontece. Os estados maiores são, obviamente, mais vítimas, como os estados do eixo Rio-São Paulo, tem uma concentração maior dessas incidências, mas obviamente que a gente se insere nesse contexto de condutas criminosas já registradas. Tivemos casos de quadrilhas presas em Campina Grande, quadrilhas de hackers em Campina Grande. Aqui em João Pessoa também algumas condutas envolvendo a questão da pedofilia. Então, na verdade, como a rede tem uma amplitude mundial, ela vai, obviamente, alcançar qualquer rincão, até mesmo cidades
onde tenham conexão de internet, desde que afastadas de grandes centros urbanos. No dia a dia, o senhor é acostumado a fazer operações com a Polícia Militar, faz parte da mesma polícia. Quando chegava até o bandido meliante, ele chegava a dizer: não, senhor, não fiz isso, não, senhor, né? Uhum. Como é a abordagem às pessoas que cometem crimes? Você tem experiência já de alguns? O que é que eles dizem quando são pegos com a mão na massa? Não tem como negar, porque, por exemplo, né? Situações que são registradas no Facebook. O sujeito assaltou determinada coisa e está queimando dinheiro. Queimando dinheiro, tomando banho de uísque, esse tipo de coisa, como já foi flagrado em umas ações aqui feitas pela Polícia Civil em João Pessoa. Então não tem como você contrapor aquela prova, porque está a imagem e está a imagem do sujeito fazendo justamente a ação ilícita, prova material do uso de arma de fogo muitas vezes, por incrível que pareça. A gente tem registro de pessoas que envolvidas nessas organizações criminosas e postam fotos em ações ilícitas. Todo computador, eu sou um pouco leigo nisso, mas todo computador ele tem o seu ID, né? IP, é isso? Na verdade, o computador conectado à internet, ele, para acessar a internet, a atribuição desse endereço IP, uma espécie de identidade. Exato. Então, nós não temos como assegurar que existe anonimato 100%. Então, uma investigação segura consegue chegar a essa identificação de quem acessou ilegalmente ou quem cometeu determinado tipo de conduta. Ou seja, obviamente deixa rastro, né? Deixa rastro, é uma investigação que requer um conhecimento mais depurado, obviamente, mas que é possível, sim, digamos assim, chegar aos infratores. Como foi a sua adequação de coronel na ativa, no dia a dia, nas ruas, e, de repente, um executivo nessa área de internet? Na verdade, a gente trabalha essa temática há quase 10 anos. Ela vem se aprofundando desde a especialização feita na própria Polícia Militar. Em 2007, eu fui aprovado numa seleção do mestrado em Direito aqui em João Pessoa, na Universidade Federal. E a orientação do meu trabalho foi justamente voltado para a criminalidade cibernética internacional. Para aprofundar essa pesquisa, nós participamos de eventos no Cairo, no Egito, em 2008, no leste europeu, na República Tcheca, também em 2008. E aí tivemos aí uma participação muito significativa em outros eventos aqui na Paraíba e também fora. Deu digamos assim, uma considerável, digamos assim, responsabilidade quanto ao conhecimento que é produzido, mas também agrega esse valor significativo no sentido de contribuir para a melhoria das vidas das pessoas, digamos assim, atuando no mundo real, nas ações que a própria Polícia Militar viabiliza, mas também nesse campo acadêmico, passando, obviamente, a, digamos assim, participar mais intensamente da atividade acadêmica, sugerindo e orientando as pessoas quanto ao uso responsável da rede. Todo mundo, mas todo mundo já recebeu alguma coisa de algum criminoso na internet, principalmente na caixa de e-mail. Eu acho que também o coronel recebeu, já? Cobrança de clica aqui para você acessar o banco, clica aqui para você ter acesso ao certeza, tem muita né? coisa nisso. Muita coisa. Milhas, né? Eu recebi uma que eu fiquei tentado em abrir. Assim, promoção de shampoo anti-queda, né? Assim, ficando meio calvo e tal. Eu disse assim, suspeitei que não era verdade. Mas assim, esse ponto que você coloca é extremamente importante. Porque o e-mail é uma ferramenta que você está utilizando ali no dia a dia. E, obviamente, ninguém desconhecido vai lhe mandar informações. Exato. Nem empresa vai lhe mandar, nem Justiça Eleitoral, nem Ministério Público Federal, pela internet. Então, assim, é preciso realmente que o cidadão fique atento a essas informações que são postadas por e-mail. Clique aqui, clique acolá. Pode ter certeza que é janela aberta para um cavalo de Troia, que vai, obviamente, facilitar qualquer subtração de informação de caráter pessoal. E tem situação que tem lá, né? Diz assim, diz o e-mail. Estou com saudade de você, ou então, veja a minha foto. Né? Veja a foto da formatura, né? Veja a foto da entrevista, veja e realmente, às vezes quando recebo de alguns colegas esse tipo de informação, eu costumo ligar. Realmente você me mandou isso? Porque, na verdade, as pessoas têm uma imagem pública a zelar e, de repente, não pode ter a sua vida exposta, como tem acontecido muitas vezes de forma criminosa.
Coronel Arnaldo, como denunciar um crime como esse e outros crimes mais graves? Olha só, nós estamos disponibilizando o endereço da associação, tem um contato do escritório aqui na Paraíba, fica na Avenida Epitácio Pessoa. Obviamente que esse contato cibernético é muito mais fácil por e-mail. A gente deve, agora em 2013, lançar uma página em português para facilitar o contato da sociedade como um todo. Obviamente facilitando o quê? As denúncias, facilitando que as orientações possam chegar de forma adequada e, obviamente, prestando a orientação devida às pessoas que, obviamente, se sintam ameaçadas ou que queiram fazer algum tipo de denúncia. A gente vai tentar formatar essa parceria com o Ministério Público, com as próprias polícias, para disponibilizar esse canal e, obviamente, facilitar a vida do cidadão. No direito tem quem acusa, cabe o bônus da prova, não é isso? O ônus da prova. O ônus da prova. Como é que a pessoa deve fazer para nesse material? Olha só, especialmente com essas questões de prova, digamos assim, não apagar e-mails que porventura tenham recebido e que tenham sido vítima. A gente percebe muito pessoas que têm o quê? Roubo de senha, né? Roubo de senha. Então é um transtorno, porque o sujeito pode ter a vida exposta com relação a conteúdos ali que são de caráter privado, que tem um cuidado com relação a informações que são constantes nesses e-mails. Então, obviamente que o importante é assegurar que esses conteúdos aí, como você coloca, suspeitos, não possam ser abertos. E a gente pode disponibilizar esse endereço, né? Os telefones constam também, e aí facilitando, obviamente, essa orientação. Esse pessoal é tão cara de pau, desculpa a expressão, que às vezes até entra em sistemas da Polícia Militar, do Governo do Estado, da Prefeitura e assim vai, né? Os sistemas, digamos assim, de disponibilização de informações têm sido alvo, de um modo geral, independente de ser público ou privado. Alguns sites que monitoram ações ilícitas, tivemos aqui, especialmente em 2010, ataques a sites públicos aqui na Paraíba, de forma que a gente pôde orientar, olha, o site de vocês foi violado. Então, aquela informação que é prestada, ela fica, digamos assim, carente de uma autenticidade. Então, tivemos aqui site da Prefeitura, em 2010 foi violado, de muitas prefeituras, de muitas câmeras. Então, assim, é algo preocupante, porque, obviamente, fragiliza a confiança que o cidadão tem com relação às informações que estão ali postas. E agora também o que até prejudica um pouco mais as empresas é que os funcionários acessam o MSN, Orkut, Facebook, e isso também é uma porta de entrada para a criminalidade. De um modo geral, as empresas, elas quase sempre em algumas orientações que já fizemos, a exemplo dos Correios, com relação à segurança no ambiente de trabalho, dessa forma. Então, as empresas, de um modo geral, as empresas que, digamos assim, estabelecem protocolo de segurança, elas não permitem acesso de rede social a partir do computador corporativo. Algumas delas não permitem sequer o ingresso de pendrive ou cartão de memória no ambiente de trabalho, para evitar que ocorra justamente a fragilidade desse padrão de segurança. Então, o uso mais comum é realmente somente o uso para interesse do trabalho. E obviamente, isso para não falar no próprio prejuízo com relação ao tempo que se perde, o tempo útil de trabalho com relação a informações que não têm interesse relevante ali para a instituição. E eu fico pensando, coronel, ao extremo seguinte, que a gente recebe tanto e-mail falso, tanta coisa, tanta arapuca, que às vezes a gente quer mandar um e-mail para fazer um anúncio, um comercial nosso, para um determinado órgão ou alguma coisa, quem está lá na ponta não vai dar credibilidade. Por quê? Porque a gente é colocado no meio dos bandidos também, né? É importante que essa informação passada por e-mail, ela seja, obviamente, digamos assim, também tratada com um contato mais real, por telefone ou até mesmo um contato pessoal. A gente sabe que nem sempre também, né? é possível. Isso, olha, estou te mandando material, porque sei que a gente tem esse risco de receber muito spam, muita informação, que pode ter conteúdo aí contaminado com vírus ou com cavalo de Troia, mas eu estou te mandando esse material, olha, tá, enfim. No geral, é bom mesmo sempre checar, mesmo recebendo, de modo geral, os grandes provedores de serviço de e-mail, eles mantêm antivírus ali que faz essa varredura, mas não custa nada, ao receber esse conteúdo, também poder fazer a varredura no próprio antivírus do computador. Agora, o que é revoltante é o seguinte, né? Vem um e-mail, um exemplo,
Maria. Aí a gente vai e bota no anti-spam, né? Aí de repente bota José. Só que é a mesma pessoa. E fica difícil realmente de limpar isso. Eu já desisti de fazer o controle anti-spam. E quem faz uso de alguns provedores de serviço, né? A gente sabe que tem muitos aí. Aquela autenticação mesmo ali de privacidade, ela consome muito a paciência das pessoas. Então, assim, realmente é irritante porque você acaba misturando conteúdo, aquele conteúdo que é importante vai para a caixa de spam, e você tem que estar ali garimpando os e-mails que vão para o spam e os e-mails que vão para a caixa de entrada do seu e-mail. Até notificação, às vezes, do UOL, para a minha caixa de mensagem, o UOL e outros, eu estou deletando, botando spam, porque eu não sei se realmente é o UOL ou não, né? Fica difícil. Fica difícil, eu acho que essa prestação de serviço ela acaba sendo deficitária e o cidadão pode, de repente, acionar o PROCON, a própria Justiça, pela prestação ineficiente desse serviço. Coronel, deixe para a gente aí os contatos do órgão, o senhor trabalha, desse escritório que da tem. associação, claro. A associação pode ser acessada pela internet. A gente pode disponibilizar o contato mais específico por e-mail, que é asmn10@yahoo.com.br, que é o e-mail pessoal, a gente sempre disponibiliza. E o telefone de contato que a gente procura atender é o 8802-7447. E se mandar algum e-mail com vírus, você vai pegar em bomba. Coronel, foi um prazer encontrá-lo. E parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, Sucesso. à disposição. Ok. A você também o nosso muito obrigado e até o próximo encontro.